Em algum momento em que você está validando a sua ideia de negócio, é muito importante que você faça uma entrevista com o seu potencial cliente ou com o seu cliente. E eu percebo que muita gente tem muitas dúvidas em como fazer uma entrevista. E é algo muito simples, muito fácil. E é sobre isso que eu vou falar e te ensinar nesse vídeo de hoje. Então vamos lá. Eu vou falar de alguns elementos que são pré-requisitos, digamos assim, para uma pesquisa que tenha realmente o resultado de insights para te gerar aí possibilidades incríveis para o seu negócio. Essas dicas elas servem tanto para pesquisa que você pode fazer no formato online, quanto aquela entrevista no 1 a 1, onde você vai estar conversando diretamente com uma pessoa, seja por telefone, seja ali face to face, mas são elementos praticamente obrigatórios para quaisquer um desses modelos. E aí você tem que, lógico, pegar ali o que faz mais sentido para o formato online, pegar o que faz mais sentido para o formato presencial e que faz mais sentido para o seu negócio. Mas vamos a esses elementos então. O primeiro elemento que é importante é você criar a pesquisa. Antes de criar a pesquisa, na verdade, criar o perfil desejado, ou seja, qual que é o perfil de cliente que você quer que responda àquela pesquisa. Afinal de contas, a ideia é que essa pesquisa te gere insights para você melhorar a sua proposta de valor e assim ela ser muito mais atrativa para o seu potencial cliente. Para você definir esse perfil de cliente, você tem que levar em consideração a necessidade dele, a dificuldade dele, que é conhecido também como dores, e levar em consideração também qual que é o desejo ou o ganho que ele espera quando ele compra uma solução, quando ele aí se coloca frente a uma proposta de valor de alguma marca, de alguma empresa. Então, necessidade, dificuldade e ganho é importante e é o primeiro passo para você pensar qual que é o público e qual também a forma como você vai distribuir essa pesquisa, porque se for uma pesquisa online, você pode distribuir no formato de e-mail, você pode distribuir ela pelo WhatsApp, pelo LinkedIn, mas também distribuindo em grupos e grupos de pessoas ou grupos de WhatsApp que tem aquele público, que tem aquele perfil ali que você já definiu de antemão para a sua pesquisa, tá bom? O segundo ponto é conduzir essa entrevista, né? E aqui essas dicas elas valem muito mais para quem for fazer aquela entrevista no 1 a 1. Então, nessa condução de entrevista, é importante que você seja livre, né? Tenha mente de iniciante, seja livre de qualquer tipo de preconceito e especialmente seja livre de pensamentos relacionados à sua proposta de valor, porque quando você está livre, digamos assim, para ouvir o que o cliente tem a falar, aquilo ali vai te trazer muito mais insights e algumas revelações que você não tinha nem pensado. Então, não tenha preconceitos, né? Respostas concebidas, preconcebidas em relação àquilo que a pessoa vai falar, tá bom? Eu tô com uma colinha aqui, tá bom? É importante também que você ouça mais e que você evite falar, que afinal de contas, se você falar muito durante a entrevista, você vai perder a oportunidade de ter aí uma geração de insights. Então, fique de ouvidos abertos para entender o que essa pessoa está falando, compreender o que é importante para ela e estar aí também pronto para ter essa geração de insights. Obtenha fatos e não opiniões, tá bom? A gente precisa que fatos sejam trazidos e não opinião do sentido do que a pessoa pensa a respeito da sua entrevista, daquilo que você está fazendo ou da sua solução, porque afinal de contas, aqui não se pode falar em momento algum da sua solução. Você não está aqui numa entrevista, você não está para vender a sua solução, você está para aprender. Então, nunca jamais fale da sua solução, tá bom? É importante você perguntar o porquê, por que a pessoa tem aquela necessidade, por que ela tem aquela dificuldade, por que ela tem aquele desejo de ganho, né, de realização, porque isso tudo vai te trazer as reais motivações desse cliente. E com essas reais motivações, tem muito mais chance de você fazer uma entrega que faça mais sentido também para ela. Quando você traz o porquê da motivação, né, qual a motivação que a pessoa tem em obter determinada coisa, obter determinado ganho, ou então por que ela tem tanta dificuldade em resolver aquela necessidade dela. Isso tudo pode te gerar insights realmente valiosos para a sua proposta de valor, reforçando aqui ser realmente imbatível, né? Não ter outra proposta de valor tão boa para resolver o problema daquele cliente. Então, é importante aqui você perguntar os porquês, tá? Depois disso, né, finalizando, você pode pedir autorização para essa pessoa continuar lhe respondendo, porque
haverá geração de muitos insights e pode ser que você precise conversar com essa pessoa de novo, então peça autorização e aproveite e peça também nessa condução de entrevista, né? Peça para ela te indicar outros potenciais entrevistados aí que tenham necessidades, dificuldades e desejos parecidos com aquele ali que a pessoa tem, né? Então isso vai ajudar também você chegar naquela amostragem que é o ideal. Falando em amostragem ideal, eu quando faço pesquisas, quando faço não, né? Eu não faço pesquisa, mas quando eu oriento as minhas clientes a fazerem pesquisas, eu oriento uma amostragem de pelo menos 200 pessoas, tá bom? Pode parecer muito, mas não é tão difícil, a gente consegue muitas vezes aqui uma amostragem de 200 pessoas distribuindo as pesquisas, por exemplo, por WhatsApp. Se você for fazer uma pesquisa direto com o seu cliente ou não for potencial cliente, for já cliente, pode ser um número muito menor, né? 50 pessoas, claro que vai depender também do número de clientes que você tem, mas quando é uma amostragem para potenciais clientes, é importante que você tenha um número muito maior. Continuando aqui, outros elementos é você ter a disponibilidade de rever a sua pesquisa. O que eu quero dizer com isso? Quando você faz as primeiras entrevistas, provavelmente, né, irão surgir alguns insights e durante a própria entrevista você já vai percebendo que aquela pesquisa poderia ser melhor. Você poderia ter colocado algumas perguntas que fazem mais sentido. E isso é super comum. Não quer dizer que eu não sei fazer pesquisa, essa pesquisa tá péssima. Não, é natural. Quando a gente começa a fazer a pesquisa, quando a gente começa a conversar com o cliente, mesmo nas pesquisas online, a gente revê, poxa, isso aqui eu posso melhorar. E essa revisão, ela é gerada, essa necessidade de revisão, justamente porque a gente obtém as primeiras respostas. Então, nas primeiras 10 ou 20 respostas, fique atento e se precisar, faça aí uma revisão de perguntas, tá bom? Não tem problema, faz parte. No momento em que você começar a receber, então, essas respostas, busque por padrões, né? Semelhanças em relação às necessidades que as pessoas têm, semelhança em relação às dificuldades que elas têm de resolver aquela necessidade para elas poderem obter um ganho, né? Ou o desejo delas, enfim, busque padrões. Nesses padrões mora várias possibilidades, várias oportunidades para você também entregar uma proposta de valor que faça muito mais sentido para as pessoas que são ali, que estão dentro ali do seu perfil de cliente. Então busque por esses padrões e se atente se você consegue, né, com a sua proposta resolver aqueles padrões, tá bom? Aqueles padrões em que tem semelhança. Por fim, registre insights. Registre todos os insights da maneira que você quiser, seja num paper, seja num post-it, registre todos os insights que vierem. E aqui eu tenho uma dica que é o seguinte: se você porventura tiver sócio no seu negócio e for fazer uma entrevista conversando ali face to face, é muito legal que você divida ali essa tarefa de entrevista em dois, sendo que a primeira pessoa ela vai fazer as perguntas para o entrevistado e vai estar anotando as respostas, mas a segunda pessoa fique só fazendo a anotação de insights. Claro que essa segunda pessoa, o seu sócio, por exemplo, ele tem que estar por dentro de qual é o perfil desejado de cliente, né, que vai ser baseado em necessidade, dificuldade e desejo, e estando por dentro disso, ele vai registrar os insights. Quando não for possível, só você vai ter que escrever ali as respostas e já vai anotando os insights. Mas quando tem uma segunda pessoa, ajuda muito e é muito mais útil, digamos assim, todo esse processo dessa entrevista e do retorno e dos insights. Lembrando que essas pesquisas, geralmente, elas não são totalmente fiéis à realidade, tá? A realidade de necessidade, a realidade de dificuldade e a realidade de desejo ou ganho que esse potencial cliente espera, tá? Porque muitas vezes as pessoas respondem meio que para ficar livre da gente, tá bom? E na própria, quando é online também, ela costuma responder sem sem prestar muita atenção, tá? Isso acontece, isso é normal. A gente que faz as pesquisas, a gente sabe que isso acontece, mas como o objetivo dessa pesquisa é gerar insight, isso que acontece não, digamos assim, elimina, né, a possibilidade realmente de geração de insights que são super importantes e bacanas para o desenvolvimento da ideia do negócio, para o desenvolvimento de uma solução que faça mais sentido para o cliente, tá bom? Então é isso e a gente se vê logo na próxima videoaula. Até mais!